Salve pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Latitude 10. Estamos aqui para a nossa quarta aula do concurso da SES, né, da Secretaria de Assistência Social do Estado de Rondônia, para o conteúdo de Geografia e História de Rondônia. Mais precisamente ainda, nós estamos na parte histórica do conteúdo. Bom, nós estamos aqui na nossa quarta aula e todas as aulas de História de Rondônia vocês vão ver essa mesma imagem sempre aparecendo para vocês, para que vocês tenham aí essa consciência da linha do tempo. Nós estamos ali no final do século XIX, já na nossa história, no meados do século XIX, contando um pouco. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as navegações, mas nós vamos voltar lá atrás para relembrar alguns tratados, para a gente chegar mais à frente no primeiro ciclo da borracha, na próxima aula, muito mais atentos com os assuntos que vão vir sobre o que a gente está falando, tá bom? Então a gente vai voltar um pouquinho, mas depois a gente vai falar ali mais do final do século XIX, a segunda metade do século XIX. Bom, aí nós temos o Tratado de Tordesilhas, de 1494, né? O Tratado de Tordesilhas, que foi aquele assinado entre Portugal e Espanha para rever, né, essa disputa de terras, essa linha aqui. Nossa, eu estou usando mouse, tá, gente? Aí fica muito torto. Mas essa linha aqui, nós temos o Tratado de Tordesilhas, que definia que as terras a leste pertenciam a Portugal e a oeste pertenciam à Espanha. Ok, até aí a gente já discutiu bastante sobre isso, né? E depois nós tivemos o Tratado de Madrid, de 1750, que ele está relacionado justamente com a exploração de ouro aqui na região da antiga capitania do Mato Grosso, né? E da área aqui, o que nós conhecemos como o Rio Guaporé, a bacia do Rio Guaporé. Essa região estava gerando muita riqueza aurífera nessa porçãozinha aqui, principalmente, e por isso se fez necessário ter um controle maior das fronteiras e também chegar a um acordo com a Espanha nesse tratado. Esse tratado ele levou aquele princípio do uti possidetis, aquele princípio de que quem tem a posse é quem realmente está usando as terras, que no caso com as entradas, as bandeiras, as expedições, Portugal estava fazendo isso muito bem, diferente da Espanha. Portugal havia mandado Pedro Teixeira subir o rio Amazonas, Portugal já tinha enviado Antônio Raposo Tavares, que fez um trajeto lá de São Paulo até Belém do Pará, né, até a porção de Belém do Pará, passando por terras que hoje é o estado de Rondônia. Aí nós tivemos as entradas e bandeiras também com o aprisionamento de indígenas na região do Mato Grosso, que aí foi com isso que se descobriu o ouro aqui no Vale do Guaporé e nas proximidades da cidade de Cuiabá. Então, foi assim que a gente teve esse processo para chegar até o Tratado de Madrid de 1750. Depois, nós tivemos o Tratado da Amizade, o Tratado de Ayacucho, que foi um tratado entre o Brasil e a Bolívia. Esse tratado tem a ver com aquele contexto da guerra no Paraguai, tá? O Brasil queria trazer a Bolívia para sua órbita, a Bolívia aqui, né, para sua órbita geopolítica, e com isso ele propôs um tratado, um acordo para celebrar de fato, tá? Para celebrar de fato as fronteiras e navegação, extradição e comércio pela bacia do Rio Madeira. Bom, o Tratado de Madrid, ele dizia que seria essa linha aqui, olha só, essa linha aqui pertencente, tá? Pertencente ao território português, tá? Nessas duas linhas aqui seria território português e aqui seria território espanhol, né? Parte do Amazonas aí, parte até mesmo do estado de Rondônia, e o Acre seria ali então território espanhol. Esse era o Tratado de Madrid. Já o Tratado de Ayacucho, de 1867, ele previa que haveria uma linha reta imaginária do paralelo, tá? Do paralelo 10, ou seja, da latitude 10, até a nascente aqui do Rio Javari, que seria até a nascente do Rio Javari. E a gente vai ver que há um problema com esse tratado de interpretação das partes com relação a esse tratado, que vai surgir inclusive a questão acreana, que vai se resolver com o Tratado de Petrópolis em 1903. Mas vamos lá, vamos passar aqui o slide que a gente vai entender melhor essa questão. Olha aqui, o Tratado então de Ayacucho, o Tratado de Limites e Navegação nos rios Guaporé, Mamoré e Madeira, ele visava isso, também extradição, tá? De pessoas. Existem dois de prisioneiros, né? Não de pessoas, de prisioneiros nesse termo.
Existem dois contextos importantes a considerar sobre esse acordo entre o Brasil e a Bolívia. O primeiro deles, o Brasil queria trazer a Bolívia para sua órbita geopolítica no contexto da Guerra do Paraguai, como eu já havia falado. Outro contexto é o avanço imperialista dos Estados Unidos da América. Olha, nesse meio aqui, nesse período, os Estados Unidos já estava se despontando como uma grande potência. E o Brasil tinha uma preocupação muito grande com esse avanço imperialista sobre os territórios aqui da Amazônia, tá? E aí vai ser nesse contexto. Pressionando Dom Pedro II para a abertura da navegação estrangeira na bacia amazônica. A gente vai estudar hoje bastante sobre isso. O tratado versava sobre o comércio, navegação e extradição de presos nos dois territórios, tanto da Bolívia quanto do Brasil. O tratado soluciona parte dos problemas de demarcação das terras ao longo dos rios Guaporé, Mamoré, Madeira, Purus e Juruá. Parte, porque ele vai acabar criando outro problema. Por uma questão de interpretação desse tratado vai surgir aí um outro problema. E a gente vai ver ele aqui agora. Olha só, o acordo celebrado, segundo a Bolívia, ele tinha uma linha reta do paralelo 10, tá? Do paralelo 10 aqui, olha só, da latitude 10 até a nascente do Rio Javari. Aqui nós temos, ó, o paralelo 10, 20, tá? 10 graus e 20 minutos de latitude. E o Brasil e alguns colonos que estavam aqui invadindo esse território diziam que não, que essa linha, ela era reta, tá? Ela era reta, era no paralelo 10, tá? Era no paralelo 10 e o território, então, se estendia por uma outra linha perpendicular até o Rio Javari. Tinham dois entendimentos, tá? Haviam dois entendimentos aí sobre essa situação. Então, nós temos aqui os limites antecessores ao Barão de Rio Branco, que é esse aqui, tá? É esse limite, aliás, desculpa, é esse limite aqui, desculpa, tá? Esse limitezinho aqui, ó, bonitinho, onde nós tínhamos lá o Tratado de Madrid. Deixa eu riscar aqui de novo de uma forma menos feia. Aqui, ó, esse limitezinho aqui, ou seja, a cidade de Humaitá, no Rio Madeira, ela pertencia à Espanha, na região que pertencia à Espanha aqui nesse momento. Aí nós temos o Tratado de Ayacucho, tá? Nós temos aqui o Tratado de Ayacucho e nós temos aqui também, olha só, nós temos aqui o Tratado de Ayacucho por dupla interpretação. Então, nessa dupla interpretação, essa área aqui foi dada por Barão de Rio Branco como área litigiosa. Portanto, então havia esse território aqui, ó, que o Barão de Rio Branco tratava, né, como litigioso, que deveria ser resolvido entre o Brasil e a Bolívia. Porém, no período de exploração da borracha, os brasileiros começaram a invadir toda essa área aqui, inclusive essa outra região aqui, que era a região cedida pela Bolívia logo mais à frente no Tratado de Petrópolis, tá? Essa região aqui vai ser cedida pela Bolívia, assim como toda essa região, tá? Toda essa região vai ser cedida pelo Tratado de Petrópolis. E aí, com os brasileiros invadindo essa área, começa a surgir uma complicação. Eu coloquei aqui a bandeira do Acre, gente. Olha só, a bandeira do Acre aqui, ela tem essa divisão amarela e verde, que ela é justamente o Tratado de Madrid, tá? O Tratado de Ayacucho e a linha aqui de confusão, tá? Isso aqui é a bandeira do Acre, tá? Só que aqui está invertido porque ela foi feita uma inversão. Depois de concluída essa bandeira, foi feita uma inversão para ficar esteticamente melhor, parece, tá? E a bandeira do Acre, ela faz a menção a essas linhas imaginárias aí da divisão dos acordos e tratados que ocorreram aqui na Amazônia com a Bolívia, com a Espanha primeiramente e depois com a Bolívia. E aqui nós temos o território, tá? Esse território aqui, ó, bem aqui assim, o Brasil cedeu esse território à Bolívia nesse acordo de Petrópolis. Mas aqui é que a gente precisa entender nesse contexto. Então nós temos o território declarado litigioso, a região cedida pela Bolívia com o Tratado de Petrópolis e as fronteiras atuais aqui do estado do Acre. Tá, mas o que isso é importante para nós? Nós estamos vendo aqui o Rio Madeira e o Rio Mamoré. Isso que é importante aqui para nós, porque esse acordo celebrado, ele celebra o seguinte, olha aqui, ó, a anexação do Acre ao Brasil, em troca doando uma pequena faixa de terras para a Bolívia, que permitiu o acesso ao Rio Madeira. Esse territóriozinho aqui, ó, bonitinho aqui, ó, esse território aqui marronzinho, o Brasil então fez uma permuta de territórios com a Bolívia e, claro, pagou 2 milhões de libras ao governo boliviano e comprometeu-se em construir uma estrada de ferro, a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que permitiria a ligação da Bolívia com o oceano.
isso aqui em 1903. Então, o Brasil construiria uma ferrovia que ligaria Porto Velho, a região ali onde hoje é Porto Velho, até Guajará-Mirim, tá? Por meio de uma ferrovia, para dar escoamento à produção do noroeste boliviano no departamento do Beni, tá? O departamento do Beni ali na Bolívia, que era uma região de produção. Então, é esse o contexto que é importante a história do Acre aqui para a nossa história de Rondônia e o acordo celebrado em 1903, em novembro de 1903, o Tratado de Petrópolis, tá? Isso aqui já é no Brasil República, já não é mais no Brasil Império e nem no Brasil Colônia. O Tratado de Petrópolis é celebrado então em 1903, já no século XX, pelo Barão de Mauá, não, desculpa gente, Barão de Rio Branco, tá? Que foi o responsável aí pelas negociações. Tudo bem? Continuando então, e agora a gente vai falar sobre a navegação. Agora a gente vai voltar um pouquinho para a gente falar sobre a navegação no rio Amazonas e em seus afluentes, tá? O que a gente precisa lembrar, primeiramente? O Brasil, no período imperial, ele exercia um poder muito grande aqui na região. E o governo imperial brasileiro, ele sempre manteve prolongadas negociações por territórios e de forma diplomática com os europeus para resolver essas questões fronteiriças. Depois, com os países independentes, como foi o caso aqui da Bolívia, etc. E também ele tentava resolver isso tudo de forma diplomática, os interesses capitalistas internacionais, né, sobre a abertura da navegação do Rio Amazonas, então ele tentava resolver isso de maneira diplomática, mas o Brasil não queria abrir essa navegação. Dom Pedro II não queria de forma alguma abrir espaço para os imperialistas chegarem aqui na região por questão de soberania nacional na época. E aí, em 1852, o Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, fundou a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, com capital investido por ele mesmo, tá? E subsídios do governo brasileiro e compra de ações de comerciantes de Belém e Manaus. 1852, isso é antes do período da borracha, tá? Dessa forma, ele procurava, então, o Brasil procurava reagir às pretensões norte-americanas, incentivando a navegação nacional e protegendo a soberania territorial. Bom, por que o Brasil estava fazendo isso? Vamos lá. E isso tem a ver com a questão acreana também, mas a questão acreana vai vir depois de tudo isso aqui. Durante praticamente todo o século XIX, a navegação pelo trecho encaixerado ali do Rio Madeira foi realizada por bolivianos. Os bolivianos já conheciam muito bem a região, principalmente os bolivianos ali do departamento do Beni, tanto para exportação e importação de gêneros necessários à indústria extrativista, quanto para escoamento de produtos agrícolas e pecuários provenientes do Beni, ou seja, para abastecer boa parte da Amazônia com alimentos, já que aqui na Amazônia a produção de alimentos era muito deficitária. Apesar da Bolívia realizar grande parte de suas exportações pelo Oceano Pacífico, a rota pelo Atlântico através do Rio Madeira era muito importante para o comércio da porção noroeste daquele país. Então, aí tinha uma questão de importância para a Bolívia também. E tem um contexto importante, é que a Bolívia se envolve numa guerra com o Chile e ela perde o seu litoral, né? Ela se torna um país mediterrâneo e perde o litoral, a saída para o Pacífico. Claro que isso depois vai ser contornado com uma ferrovia construída entre o Chile e a Bolívia, mais tardiamente, que vai resolver a questão de exportação da Bolívia. Mas aí vai entrar um contexto nosso aqui da ferrovia Madeira-Mamoré e da navegação nos rios da Amazônia. Aí aqui, ó, até a segunda metade do século XIX, o porto mais próximo do Rio Madeira, onde se encontrava a linha do navio a vapor, era o de Sirpa, que hoje é a cidade de Itacoatiara, na foz desse rio. Os produtos produzidos no Beni, tá, e outros afluentes eram transportados de canoa até Sirpa. Então nós temos aqui, ó, essa região, olha só aqui, ó, essa região aqui, o departamento de Beni na Bolívia, onde nós temos o rio Beni, inclusive, tá? E aqui, ó, nós temos o rio Madeira e tudo era transportado de canoa até a foz do rio Madeira, aqui na localidade de Itacoatiara, no Amazonas, tá? Tudo isso era transportado de canoa. Todos os produtos ali, eles eram transportados de canoa ou de batelões, por meio de batelões. E aqui, ó, descia então no rio Madeira, pela bacia do rio Madeira até Itacoatiara, em canoas a remo, a produção agropecuária do Beni, embarcada em batelões, que depois retornavam com produtos industrializados, como vergalhões, armas, munições, ferramentas, bebidas e atávios. Acho que é atávios que fala, atavios, não sei direito essa palavra. Então, descia gêneros agrícolas, principalmente para abastecer toda essa região aqui, e subia produtos industrializados.
aqui já tinha uma troca comercial bem intensa entre o que é o Brasil e a Bolívia, tá? Entre o Brasil e a Bolívia. Isso a gente está falando ali nesse período aqui, ó, 1860, 1864, tá? E aí, em 1864, desceram pelo Madeira provenientes do Beni 70 canoas com produtos como cacau, charutos, charques, couros, graxa e gado em pé. Olha aí, que se destinavam à exportação pelo Porto de Belém e ao consumo interno da Amazônia brasileira. No ano seguinte, o número de canoas subiu para 98, então havia ali uma quantidade considerável de produtos que eram transportados por meio dessas bacias aí do Rio Beni, Rio Mamoré e Rio Madeira. Então tinha uma importância aí para a Bolívia, principalmente uma preocupação boliviana nesse sentido. E aí, dessa forma, começa uma pressão do noroeste da Bolívia para a abertura da linha de navio a vapor pelo Rio Madeira, porque só eram canoas, então era um trabalho muito longo, muito dispendioso. Então o navio a vapor ainda não subia pelo Rio Madeira. E para vencer o trecho encachoeirado era necessário uma estrada ou canal que resolvesse o problema da travessia. Antes de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, foram feitos estudos se era viável construir a estrada de ferro ou fazer eclusas ou tipo de canalização, alguma coisa do tipo para vencer as cachoeiras. Foi, então decidido que se construiria a estrada de ferro por ser mais vantajoso, menos trabalhoso. A então província do Amazonas queria resolver a problemática do transporte pelos rios por questões fiscais, porque o Amazonas recebia muitos produtos que vinham da Bolívia e também transportava muitos produtos para a Bolívia, e a indústria extrativista do látex estava começando a ganhar força, e isso era para o Amazonas muito vantajoso, já que teria ali maiores condições de transporte desses produtos do látex. O governo imperial preocupava-se com a soberania e com a ocupação nos rios amazônicos, principalmente a ocupação por estrangeiros. O governo imperial não queria a presença de estrangeiros aqui na região. Os empresários extrativistas queriam uma nova alternativa para expandir seus negócios. Então, havia muita pressão em cima do Brasil, tá, em cima do governo imperial brasileiro, para a abertura dessa navegação. E aí começa essa luta forte contra o imperialismo estadunidense na região. A região não possuía, então, capital acumulado para realizar obras e implantar novas linhas a vapor, porque isso tinha um custo muito alto. Teriam que ser construídos portos, teria que investir em maquinários, em pessoas para trabalhar e em navios. E a região não tinha todo esse recurso, capital acumulado. Por quê? Porque era uma região ainda de muita agricultura de subsistência, coletas da floresta, então não tinha ali um ganho que se justificasse investimentos vultuosos dessa maneira. A proposta mais frequente era justamente atrair o capital estrangeiro para investimento na região. E a partir daí o governo estadunidense começou a demonstrar interesse em expandir sua influência na Amazônia. E o governo estadunidense tentou por muitas vezes expandir essa influência. Em 1849, olha só, um representante do governo dos Estados Unidos apresentou ao governo imperial brasileiro uma proposta de abertura da navegação do Rio Amazonas, proposta que foi rejeitada pelo imperador em 22 de abril de 1851. O Brasil não queria de forma alguma a presença de estrangeiros aqui na Amazônia. Os Estados Unidos, então, por causa disso, alegaram que o Brasil se posicionava no isolamento, semelhante à China, que estava ocorrendo uma guerra na China, a Guerra do Ópio, e os Estados Unidos disseram que o Brasil estava fazendo a mesma coisa que a China, sendo contrário aos interesses da humanidade. Então, essa pressão estadunidense, ela vai se concretizar mais à frente em algumas situações que o Brasil tem que resolver. O Brasil, por sua vez, pensava exatamente o contrário, não pensava que ele estava agindo contra os interesses da humanidade, ou seja, que a abertura da navegação dos vales amazônicos seria desastroso para a soberania nacional. Sempre teve essa preocupação muito grande com a soberania aqui dentro da Amazônia, justamente pelo afastamento que a região tem dos grandes centros de poder do país até hoje e também pelo isolamento que se encontra em alguns pontos, Então há uma dificuldade muito grande de fiscalização, inclusive, do poder sobre essas regiões. Diante de várias investidas dos estadunidenses, inclusive nos países vizinhos e com expedições financiadas pela Marinha norte-americana, então o que os estadunidenses começaram a fazer? Começaram a minar o poder diplomático do Brasil aqui na América do Sul. Foi lá e conseguiu fazer com que o Peru liberasse a navegação internacional. Só que tem um detalhe, os rios do Peru desagam na bacia amazônica. Os rios navegáveis do Peru desagam na bacia amazônica.
como que eu vou liberar a navegação internacional nesse trecho, sendo que nesse trecho o Brasil não liberava? Então, os Estados Unidos começou a articular com os países vizinhos para atrapalhar, né, a geopolítica brasileira aqui no subcontinente. Então, começa aí ter essa corda, né, esse cabo de força de um lado e do outro, o Brasil de um lado e os Estados Unidos do outro. O Brasil, então, endurece a fala e declara que não vai abrir os rios amazônicos para navegação internacional, né, colocando os Estados Unidos no lugar dele. Basicamente, foi isso que o Brasil fez, Dom Pedro II fez. E aí, então, diante de tanta pressão, inclusive do parlamento no Brasil, né, como medida preventiva, o Brasil decreta a monopolização da navegação no Amazonas. E em 1852, Barão de Mauá, aquele que a gente já falou, esse camaradinho aqui, ó, Barão de Mauá, aceitou uma oferta do governo brasileiro de subsídio de 160 contos de réis e um monopólio com duração de 30 anos, tá? Monopólio com duração de 30 anos para explorar a navegação no Rio Amazonas. Essa empresa foi constituída com o capital do próprio Mauá e o restante ali de comerciantes de Belém e Manaus que já estavam muito interessados nesse comércio dos rios. O primeiro navio, então, ligou Belém a Manaus naquele mesmo ano, tá? Então, primeiramente começou uma rota Belém-Manaus pelo Rio Amazonas e foi assim que o Brasil solucionou naquele momento essa problemática de navegação nos rios amazônicos. Depois, essa navegação ela foi ampliada, tá, por vários rios aqui da região. Aí a questão das navegações elas não foram cessadas, né, as discussões. Alguns deputados da época, defensores da abertura da navegação internacional, começaram a pressionar pela quebra do monopólio da empresa de Mauá. E é muito interessante isso, a política no Brasil, como os interesses estrangeiros eles minam até mesmo os poderes representantes do povo aqui no Brasil. Os deputados que na época queriam essa abertura da navegação, essa quebra de monopólio do Mauá, eles não se opuseram depois, curiosamente, eles não se opuseram quando os estadunidenses mais à frente compraram todas as 3 empresas que estavam fazendo aqui o transporte na Amazônia e monopolizaram o serviço. Ou seja, eles eram a favor da quebra de monopólio até vir um estrangeiro aqui e monopolizar o negócio, né? Então, tem isso também que acontece nesse período. Esse fato, ó, ele vai ocorrer em 1860 com o surgimento de mais 2 companhias nacionais, a Companhia Fluvial Paraense e a Companhia Fluvial do Alto Amazonas. E em 1872, finalmente o governo imperial cedeu à pressão internacional e abriu a navegação internacional do Rio Amazonas, tá? Em 1872. Então essa queda de braço aí durou muito tempo, tá? Durou muito tempo. E aí, em 1874, a Amazon Station Navigation Company comprou as 3 empresas nacionais, aquilo que eu falei para vocês agora, que operaram na bacia amazônica e passou a monopolizar o transporte fluvial na região. E, curiosamente, não foi pedida a quebra do monopólio dessa empresa internacional. Em 1875, o Rio Madeira já era navegado por diversos navios particulares e irregulares. 20 anos depois, um número considerável de navios particulares e fretados respondiam à demanda de transporte até Santo Antônio. Santo Antônio, que hoje é a nossa hidrelétrica de Santo Antônio, tá? Naquela região, porque é o ponto mais navegável do Rio Madeira, de Santo Antônio até a sua foz. Esse aumento é justificado pelo crescimento da produção do látex. Aqui a gente já está falando, em 1875, a gente já está começando o processo de exploração do látex na Amazônia, tá? Ainda em 1907, a Amazon Station Navigation Company fazia o trecho entre o Rio Madeira e Belém, parando em pontos importantes desse rio, como Santo Antônio, atualmente ali a região onde hoje é Porto Velho, e o Maitá, que hoje pertence ao estado do Amazonas. Lembrando que Santo Antônio pertencia ao Mato Grosso, tá? Santo Antônio pertencia ao Mato Grosso nessa época, e onde hoje é Porto Velho pertencia ao Amazonas. É bem ali a divisa entre as duas capitanias na época. Bom, agora que a gente já viu bastante aí sobre as navegações no Rio Madeira, como isso aconteceu, a liberação da navegação na Amazônia, as navegações nos nossos rios, elas são importantes até hoje. Nós dependemos muito da navegação no Rio Madeira, do transporte hidroviário. A gente vê todos os dias aqui passando carretas e mais carretas, caminhões carregados de gêneros agrícolas como soja, milho, carne bovina, né? Vai até Porto Velho, de lá pega uma barcaça, vai até Itacoatiara, de lá pega outro navio maior, vai até o porto de Itaqui, no Maranhão, ou em Belém, e pega uma embarcação maior e assim segue para os mercados consumidores estrangeiros. Isso acontece
tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Por exemplo, ali em Porto Velho a gente tem ali o porto, né, vários portos, terminais, é um terminal portuário grande que nós temos ali, em que nós temos porto que recebe mercadorias industrializadas de Manaus, como televisores, bicicletas, motocicletas, celulares, computadores, né, produtos industrializados. Nós temos também ali os portos que recebem combustíveis como gás de cozinha, como a gasolina, óleo diesel, que o nosso óleo diesel, nossa gasolina é refinado em Manaus, na REMAN, na refinaria do Amazonas, né, ali na região de Manaus. E esse gás e essa gasolina, eles vêm para cá através do Rio Madeira, através de barcaças até Porto Velho, e de lá é redistribuído aqui para o estado, para grande parte do estado. Então tem uma importância muito grande a navegabilidade no Rio Madeira. A gente vai falar mais do Rio Madeira mais nas aulas de geografia propriamente ditas, tá? Mas vamos lá. Não me lembro de qual prova que é, porque eu não coloquei a prova, né? Mas vamos lá. O ato que viria a instituir a liberdade de navegação no Amazonas partiria do Poder Executivo, através de um decreto de 7 de dezembro de 1866, que abriria aos navios mercantes o Amazonas até a fronteira, mas também o Tocantins até Cametá, o Tapajós até Santarém, o Madeira até Borba, o Negro até Manaus e o São Francisco até Penedo. A abertura da Bacia Amazônica à navegação internacional data do século XIX e até a atualidade desculpa, e até a atualidade tem representado um modal de transporte essencial ao desenvolvimento regional. Considerando o fragmento do texto e as informações apresentadas anteriormente, assine a opção correta em relação à abertura do Rio Amazonas à navegação internacional. Eita, que questão grande! Mas vamos lá. Letra A. Os Estados Unidos da América tinham interesse no controle da navegação da Bacia Amazônica para defender seus territórios na Guiana e no Panamá. Bom, os Estados Unidos tinham sim interesse, tá? Aqui em defender seus interesses aqui na Amazônia, mas eles não possuíam território nem na Guiana e nem no Panamá, tá? Os Estados Unidos não tem esses territórios, nunca teve, ele tem influência, agora territórios não. Letra B. A abertura do Rio Amazonas à navegação em território brasileiro de navios estrangeiros gerou um forte sentimento contrário ao Brasil nos países vizinhos, como Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela, que proibiram esse tipo de navegação em seus territórios. Não, é o contrário. Esses países foram os que permitiram a navegação internacional primeiro que o Brasil e acabou pressionando o Brasil a permitir também, já que seus rios, tá, desaguavam em rios brasileiros e aí precisava dessa saída, ok? Letra C. Em relação à navegação da Bacia Amazônica, não havia um consenso entre os países da região, voltados mais ao Oceano Pacífico do que ao Atlântico. E aí? Letra D. Será que os países aqui eram voltados mais ao Pacífico do que ao Atlântico? Letra D. A enorme extensão territorial, o escasso povoamento e as dificuldades de controle do território eram vistos como ameaças de perda de domínio dos recursos da Amazônia diante de interesses estrangeiros. Então, letra D aqui é a resposta correta, tá? E a letra E aqui, ó, durante o século XIX, a expansão das ferrovias e o interesse de investimentos das empresas estrangeiras fizeram das ferrovias da Amazônia um forte concorrente ao transporte fluvial. Nós não tivemos grandes ferrovias na Amazônia durante o século XIX, só tivemos a Madeira Mamoré mesmo, tá? Na verdade, ela é do século XX, né? Porque ela começou no século XIX, mas só foi construída de fato no século XX. Vamos lá para mais uma questão. Essa aqui é de um concurso, acho que é da polícia ou da PGE, alguma coisa assim. A partir da figura anterior que mostra a extensão da hidrovia do Rio Madeira, assine-lhe a opção correta a respeito da navegação nessa bacia hidrográfica. Aqui nós temos o estado do Mato Grosso, né? Aqui nós temos o estado de Rondônia, e aqui nós temos o Amazonas, o Pará, aqui nós temos o Rio Madeira, o porto em Itacoatiara, nós temos aqui o Rio Amazonas, nós temos aqui a cidade de Santarém, no Pará. E aqui a BR-364 em Rondônia, tá? Ó, Campo Novo dos Parecis a Porto Velho, 1.054 quilômetros, tá? Pela BR-364. Letra A. A navegação do Rio Guaporé foi interrompida pela construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Vamos lá. Santo Antônio é construída bem aqui, em Porto Velho. Jirau também está aqui no município de Porto Velho, alguns 100 quilômetros mais ou menos de Porto Velho. As duas estão no Rio Madeira. O Rio Guaporé é aqui nessa porção sul do estado, olha só. Aqui nessa porção sul do estado.
Tem como essas hidrelétricas aqui no norte do estado ter influenciado em alguma coisa na navegação no Guaporé? Não, né? Então vamos ver. A baixa profundidade do Rio Madeira impede a navegação de navios de grande calado, sendo possível apenas a navegação de barcos de pequeno porte. Professor, o que é grande calado? Calado é aquela parte do navio que fica debaixo da água que a gente não vê, aquela porção ali do casco que fica submerso, tá? A gente sabe que o Rio Madeira ele não é um rio de baixa profundidade, na verdade ele é um rio de grandes profundidades, e que ele tem, por essa razão, né, a capacidade de receber aí navios de médio e grande calado, tá? A gente tem ali barcaças que transportam mercadorias em grande quantidade, toneladas e toneladas de mercadorias que chegam através dessas embarcações. Então, essa letra B está incorreta. Letra C. A hidrovia do Rio Madeira permite a comunicação de Rondônia com o estado do Amazonas, desaguando próximo à cidade de Santarém. Olha só, o Rio Madeira deságua próximo à cidade de Itacoatiara, no Amazonas. Santarém é no Pará, tá? Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Santarém é lá no Pará. Letra D. A hidrovia do Rio Madeira permite a navegação da Foz no Rio Amazonas até Porto Velho, com cerca de 1.056 quilômetros navegáveis. Sim, pessoal, olha só aqui, ó. Esse ponto aqui até a Foz com o Rio Amazonas, que é mais ou menos aqui, nós temos 1.054 quilômetros em média, tá? Mais ou menos. E é o trecho navegável, mais navegável do Rio Madeira. Tem outros trechos navegáveis, mas nós temos as corredeiras e as hidrelétricas que impedem a navegação total do rio. O rio Mamoré, principal afluente do Madeira, não é navegável em razão do encaixotamento desse curso hídrico. O rio Mamoré é navegável sim, ele não é navegável em algumas épocas do ano, ali próximo a Guajará-Mirim, já bem próximo ali da confluência com o rio Beni, formando o rio Madeira, tá? Ele é navegável sim. Vamos lá para mais uma questão. Aí aqui nós temos a questão da Politec para o cargo de agente. Olha aqui, a Polícia Técnica, né, do Estado. A construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em 1907 e 1912, durante o primeiro ciclo da borracha, após a assinatura do Tratado de Petrópolis. Olha aqui, Tratado de Petrópolis, foi uma obra de caráter binacional e de importância geopolítica para o Brasil. Acerca desse evento e de seu momento histórico, assina a opção correta. Letra A. A construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi fruto da articulação política do Estado brasileiro para resolver questões territoriais com a Bolívia, país vizinho cujo território foi em parte anexado ao Brasil, especificamente o atual estado do Acre. E aí? Letra B. A densa floresta equatorial, a existência de grupos armados hostis e os elevados custos de transporte hidroviário condicionaram a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Não, a gente não estudou ainda a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, mas o que condicionou a construção da estrada foram os trechos encachoeirados, tá? Do Rio Madeira, e não essa questão de grupos armados hostis. Não havia isso aqui. Na verdade, os grupos armados hostis eram os não indígenas, não os indígenas, tá, gente? A importância da ferrovia Madeira-Mamoré para a inserção de Rondônia, Acre, Mato Grosso e Amazonas aos fluxos da moderna economia global motivou a denominação dessa obra como Ferrovia da Integração Nacional. Não. O nome conhecido dessa ferrovia era a Ferrovia do Diabo, tá? O Tratado de Petrópolis garantiu a livre circulação dos rios amazônicos, bem como nas estradas de ferro e rodovias por empresas e cidadãos bolivianos. Não, tá? Não, o Tratado de Petrópolis visava a anexação do Acre, uma permuta de territórios entre o Brasil e a Bolívia, o pagamento de 2 milhões de libras para a Bolívia e a construção de uma estrada de ferro ligando as áreas produtoras de gêneros agrícolas e látex da Bolívia com o Rio Madeira, com a porção navegável do Rio Madeira. A letra E. Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e a navegação dos rios amazônicos eram as únicas alternativas viáveis para o transporte de mercadorias e pessoas da Bolívia para fora do seu território, em razão do isolamento geográfico desse país continental. Cuidado com isso, não, tá? Não, porque a Bolívia já tinha uma saída para o Pacífico por meio de uma ferrovia com o Chile. E já tinha estradas também, outras estradas ali na região, tá? Então, não. Letra A, então, é a correta, e a construção da Estrada de Ferro Madeira foi fruto da articulação política do Estado brasileiro para resolver questões territoriais com a Bolívia, país vizinho cujo território foi em parte anexado, que hoje nós temos o estado do Acre. Tudo bem? Então vamos seguindo aqui. Terminamos. Pessoal, então fico aqui
Se vocês ficarem com qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem. E aí, na próxima aula a gente vai falar aí do primeiro ciclo da borracha e se der também a gente vai falar da estrada de ferro da Madeira Mamoré. Provavelmente eu vou dividir esses conteúdos, né? Pode ser que eu divida. Mas a gente já vai começar a entrar no primeiro ciclo da borracha e segundo ciclo da borracha e construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Se ficarem dúvidas, deixa aqui. Meu muito obrigado para vocês, um abraço e bons estudos.